A atitude dele de levar as tarifas para desmantelar a lógica das cadeias produtivas globais, centradas no uso da China, pode estabelecer um padrão hegemônico dos Estados Unidos. Então, você perguntou se é mais um tropeço ou uma estratégia. É mais uma estratégia, que percebe que a China vinha se apoderando desse arcabouço e assumindo lugares estratégicos, sensíveis, nas cadeias globais de valor. Vamos lembrar, isso não é uma novidade do Trump. Biden manteve aquelas tarifas altas, o Barack Obama já tinha no seu governo também. Vai causar desconfortos, desequilíbrios em vários setores que empregam gente, comércio, indústria. Acredita que com o restabelecimento de oportunidades de trabalho por todo os Estados Unidos, haverá um equilíbrio natural. Pode falar. Olá, começa agora o programa Pode Falar e o assunto de hoje é quente, o tarifaço de Donald Trump e os efeitos em cadeia que ele causou na economia global, nas relações comerciais entre as potências e, claro, nas prateleiras dos supermercados, por exemplo, aqui dos Estados Unidos. Para nos ajudar a entender o que há por trás desse tarifaço de Trump, eu converso agora com um dos mais respeitados analistas internacionais do Brasil, Alberto Pfeiffer, e coordenador do Grupo de Análise e Conjuntura Internacional da USP. Pfeiffer, muito obrigado por mais uma vez. Estávamos com saudade de você. Muito obrigado por mais uma vez nos atender. Obrigado, William. Prazer com você. Olha aqui, eu vou direto ao assunto, tá? Esse tarifaço do Trump foi uma estratégia ou um tropeço? Qual, de fato, o que ele quer com esse tarifaço? Seria um erro de cálculo, uma tentativa de impor ou forçar ou atingir diretamente a China? É uma resposta populista para agradar o público interno aqui dos Estados Unidos, onde eu estou, com a promessa de geração de empregos? O que de fato tem nisso? Bom, para saber se é uma estratégia, um tropeço, temos que saber para onde ele vai, né? Que caminho ele quer percorrer. E claro que sempre há efeitos secundários de qualquer atitude que se toma no plano das relações internacionais. O que Trump quer é estabelecer, numa disputa hegemônica com a China, uma posição de vantagem, uma posição de força. Por isso que isso se desvela no momento em que ele congela a imposição das tarifas para todos os parceiros, menos para a China. A disputa é sobre a hegemonia no mundo, a disputa é uma disputa tecnológica, é uma disputa estratégico-militar, é uma disputa também econômica. A economia é uma das armas da política, né? Uma das maneiras de se fazer política, uma das maneiras de se ganhar um conflito, uma disputa, como já mencionado. Então, nesse sentido, a atitude dele de levar as tarifas para desmantelar a lógica das cadeias produtivas globais, centradas no uso da China, todas elas hoje passam pela China, pode ter a consequência que ele almeja, que é restabelecer um padrão hegemônico dos Estados Unidos, com a recentralização dessas cadeias produtivas no maior mercado do mundo, no grande gerador de tecnologia, no país mais rico do mundo, que são os Estados Unidos. Então, ele percebia a perda para a China e tenta restabelecer isso com a centralidade americana. Ô, Pfeiffer, por que causa tanto desconforto para grandes empresários aqui dos Estados Unidos? Porque você tem uma alteração de preços relativos, né? Então, você tem uma planilha de custos, o empresário importa o insumo da China, importa o produto da China e coloca na prateleira do supermercado por um preço. Agora, com essa tarifa, com esse imposto, isso ficou mais caro. Então, atrapalha o planejamento. O grande problema é a incerteza que essa medida trouxe, né? E não só a medida, mas as reações à medida. A incerteza é o maior inimigo do planejamento, é o maior inimigo da previsibilidade empresarial. O empresário precisa investir. Quanto mais de longo prazo o tipo de investimento, mais certeza ele precisa ter, mais segurança, menos risco. É por isso que tem toda uma estrutura de seguros, é por isso que se formou toda uma estrutura de acordos comerciais pelo mundo, né, para diminuir a imprevisibilidade, para adicionar certeza e segurança jurídica, inclusive, né, no plano de direito internacional, às relações comerciais. E o Trump simplesmente desmantela isso. E por que desmantela? Porque percebe que a China vinha se apoderando desse arcabouço
e assumindo lugares estratégicos, sensíveis, nas cadeias globais de valor. Vou dar um exemplo simples: pandemia. Quando aconteceu a pandemia, os países se fecharam, houve uma corrida a equipamentos de segurança hospitalar, a remédios, não se tinha ainda vacina, mas qualquer tipo de tentativa era válida, e se percebeu que a centralidade dessas cadeias de valor estava concentrada na China: luvas, máscaras, equipamentos cirúrgicos, hospitalares. Então, ao menor vulnerabilidade do mundo, dos Estados Unidos, a centralidade que a China assumiu nas cadeias globais de valor de característica manufatureira, industrial. E essa é a resposta de Trump a isso. Tem problemas, tem lacunas, abriu vulnerabilidades na economia americana, mas o foco dele é esse. Então, você perguntou se é mais um tropeço ou uma estratégia. É mais uma estratégia. Mais estratégia. Mas é uma estratégia que tem lacunas, ela tem previsibilidade associada. Qualquer campanha, a gente tem que pensar nisso como uma campanha militar, uma campanha de guerra. Qualquer campanha militar tem incerteza, tem lacunas. Eu lembro, você falou aí durante a pandemia, eu lembro muito bem, eu tentei comprar um veículo aqui nos Estados Unidos, não tinha por causa do chip que era produzido na China. Isso As aconteceu no mundo montadoras inteiro. pararam simplesmente de produzir veículos. Incrível. Então, O Trump alegava que ele alega, na verdade, né, para definir essas tarifas, que forçaria aí a produção local e com isso geraria empregos para o mercado interno. Mas a gente sabe que o custo da mão de obra nos Estados Unidos é alto, né, Faif? E a cadeia de produção também é globalizada. Essa ideia é viável na prática, Faif? pouco viável. Pouco viável, Pouco? aí começam os problemas. Em primeiro lugar, que o mais viável é que haja terceirização do comércio da China. Terceirização lícita, terceirização ilícita. Ilícita, contrabando, ilícita, falsificação. Quer dizer, de uma maneira, vamos fazer esses produtos chegarem aos consumidores finais. Triangulação, pode usar outros países, né, podem receber produtos chineses, fazerem uma transformação muito leve. Isso é típico em comércio internacional. Você reembala um produto. Hong Kong, por muito tempo, foi um entreposto para ter acesso ao mercado chinês, quando ele era fechado. Enfim, isso vai começar a aparecer, as oportunidades vão aparecer, um pouco mais caras, mas as pessoas vão tentar passar por cima das tarifas. Pegando de novo exemplos históricos, né? Lei seca. Quando acontece lei seca, acaba o consumo de álcool nos Estados Unidos? Não. O álcool vai para a ilegalidade, para a criminalidade, então para isso, é isso que acontece. Então você vai ter... Pois é, e essa corrida aconteceu um fato não inusitado, já era praticamente esperado, como você está bem dizendo aí, a procura por produtos eletrônicos e veículos, né? E isso fez o Trump, inclusive, recuar em decisões de tarifar os produtos eletrônicos. A Apple, por exemplo, teria um impacto direto, né? Porque produz o Apple, se eu não me engano, é 90% do iPhone é produzido na China. Podemos dizer aí que Trump está subestimando a interdependência global dessas cadeias produtivas ou ele sabe que esse impacto terá? Não vou dizer que ele está subestimando, ele sabe que existe isso, a interdependência, mas ele prefere arriscar ou apostar que é o momento de se confrontar de mania chinesa. E vamos lembrar, isso não é uma novidade do Trump. Biden manteve aquelas tarifas altas, o Obama já tinha, Barack Obama já tinha no seu governo também interposto. É uma questão nacional americana, é uma questão bipartidária, uma questão que envolve toda a sociedade americana, todo o establishment político e todos os empresários também, que sempre se sentem vulneráveis em relação à dependência que a China lhes impinge. Mas essa dependência não é só da China ou dos Estados Unidos em relação à China, também da China em relação aos Estados Unidos. Ela é, como você bem lembra, interdependente, né? Dependência mútua, recíproca, não simétrica, mas que implica numa dosimetria e num cuidado na interposição de medidas com relação ao parceiro. Mas, neste momento, Trump parece ter optado, e com isso ele tem o respaldo de muita gente nos Estados Unidos, o establishment político, por uma confrontação com a China, no sentido de dizer, olha, chega, basta, vamos reescrever o jogo, podemos até manter a interdependência, mas em novas bases. Ele tem razão em muitos pontos, mas ele não tem, eu não vou dizer razão, mas ele não teve o cuidado de tomar essas medidas da maneira certa. Estilo Trump, e aí o estilo de cada governo, de cada governante, né? De dar uma tacada forte e esperar a reação. Tem uma reação doméstica, que você já apontou, uma reação natural, as pessoas vão correr para os bens que terão preço majorado, né?
vai ter inflação, vai ter aumento de preços, vai ter desvio de comércio, vai ter uma série de práticas normais, as pessoas racionalizando uma situação. Isso vai perdurar? Depende das negociações com a China e com os demais parceiros. O que eu creio que ele vai fazer agora é, nesses 90 dias em que ele abriu esse período de salvo-conduto, diria assim, né, em que o comércio continuará normal com todos os outros parceiros menos a China, é quem se dispõe a estabelecer uma relação nos moldes que ele preconiza com os Estados Unidos e adaptar as cadeias de valor conforme o interesse americano. Quem fizer isso está dentro de um barco americano. Quem não fizer isso, talvez tenha que enfrentar alguma represália americana ou se bandear para o lado da China, né? A questão é fazer escolhas no momento em que não há elementos suficientes para se tomar esse tipo de decisão. Isso é muito arriscado e expõe vulnerabilidades que não estavam planejadas, imprevisibilidade e incerteza. Você, a sua análise pessoal, você acha que está vendo que houve, né, uma ruptura do senso diplomático e comercial, nesse caso? Sim, a boa diplomacia indicaria uma outra caminhada para se chegar ao mesmo resultado. Trump não é um diplomata, ele pode ser um bom negociador, mas não é um diplomata. Talvez ele não tenha considerado, tenha preferido sobrepassar normas do direito internacional, enterrou a Organização Mundial do Comércio e vários acordos bilaterais que os Estados Unidos têm vigentes, e é o estilo dele, novamente, é o estilo dele, e ele prefere jogar dessa maneira, né? Primeiro dar uma tacada forte para depois ver o resultado, né? Ver como é que se espalham as fichas, né? Os tijolos quebrados. E ele já, o fato dele revisitar o que ele fez, quer dizer, primeiro vai uma escalada tarifária, depois retrocede, mesmo em relação a parceiros próximos, Canadá, México, demonstra que esse é o modus operandi dele. Não há surpresa aqui. O que ele talvez não tenha ponderado é que não se trata somente de tarifas sobre bens industriais, tem toda essa interdependência que você bem frisou. Boa parte da receita externa dos Estados Unidos vem de comércio de serviços, remessas das empresas multinacionais americanas de volta para os Estados Unidos, ganhos financeiros associados aos títulos da dívida americana, 1 trilhão em poder do Japão, quase 1 trilhão em poder da China, por aí vai, né? Então, toda essa interdependência estabelece uma malha da qual ele não tem como se livrar, ele e os Estados Unidos, né? No curto prazo, a não ser que haja uma ruptura muito grande do sistema internacional, mas a ruptura é daninha para todos. Então, é difícil conceber onde ele quer chegar, do ponto de vista econômico, mas é claro, do ponto de vista geopolítico, geoestratégico, que é desestabilizar essa cada vez mais pervasiva e sólida presença chinesa pelo mundo. Bom, você falou aí que os Estados Unidos podem perder, os dois lados, na verdade, perdem, né? Mas os Estados Unidos, como por exemplo, estados como a Califórnia, Texas e Washington, eles têm relação comercial direta com a China aí. Eu li ontem uma reportagem que são mais de 246 mil empregos atrelados nesse comércio com os chineses, Pfeiffer. Esse é um número que o Trump tem considerado? Ele tem uma equipe de assessores econômicos, políticos, internacionalistas de primeira qualidade, então certamente ele deve ter recebido, deve ter condições de ter tido acesso a todos os impactos das medidas dele, principalmente quanto ao mercado doméstico de trabalho, que é o alvo eleitoral, promessa de campanha, restituir a grandeza da América, restituir os empregos na América, né? O Make America Great Again, o Made in America Again. Ele segue, nesse sentido, a natureza dele, o estilo dele, que é primeiro quebrar tudo e depois juntar os cacos e ver o que acontece. Ele sabe que isso vai causar desconforto, desequilíbrios em vários setores que empregam gente, comércio, indústria, e para ele vale mais a pena estancar a sangria de longo prazo associada a essa importação, a essa aspiração de mercados e de empregos que a China causou no mundo ao longo das últimas décadas,
do que lidar com o curto prazo. Ele acredita que com o restabelecimento de oportunidades de trabalho por todo os Estados Unidos, haverá um reequilíbrio natural. A questão é que talvez ele não tenha ponderado que o emprego industrial e o setor industrial não são os principais da economia americana hoje, muito menos, ou menos ainda, no fronte externo. As principais receitas externas da economia americana advêm de comércio de serviços, royalties, patentes, remessas das empresas americanas que têm investimentos no exterior. O caso da Apple é emblemático, produz 90% na China, importa de lá, enfim. E aí remete os lucros dos Estados Unidos. Esses lucros depois vão remunerar os trabalhos mais qualificados nos Estados Unidos, vão financiar pesquisas, desenvolvimento científico e tecnológico, e é daí que vem a fonte da supremacia, da hegemonia, da dianteira americana no mundo, né? Domínio tecnológico. É aí que está a chave para entender a disputa com a China. Então, nesse sentido, as medidas dele, se surtirem efeito, surtirão muito mais por estancar acesso à China do que fomentar o crescimento americano, né? Não são medidas que vão aumentar a produtividade americana, mas vão apenas estruturar a inserção chinesa no mundo, e essa estruturação pode ter respostas, como já vimos, lícitas ou Uhum. ilícitas. O Fife, são duas figuras com personalidades bastante fortes, né? Com egos também grandes e de duas grandes potências, as maiores potências do mundo hoje. Nesse caso, nenhum dos dois lados estão ganhando nessa guerra. Você acha que essa questão aí do ego, a questão do que o Xi Jinping tem um grande partido, né, para governar e tal, e o Trump, você sabe que o ego do Trump não é dos menores, né? E você acha que fica essa trava de dar o primeiro passo exatamente por conta disso? O Trump restabeleceu a estrutura de poder nos Estados Unidos, restabeleceu no sentido de ter estabelecido no primeiro mandato, e ter hoje um novo padrão de governança, de uma maneira muito fortalecida. A gente tem o controle do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Senado, tem canais no judiciário que foram nomeados por ele, ele tem um partido amoldado, mais do que um partido, uma frente trumpista, amoldado à maneira dele de ver o mundo, de agir. Ele tem um vice-presidente muito alinhado, extremamente alinhado, já enfileirado para substituí-lo, né, um discípulo, diferentemente do que foi o primeiro vice-presidente dele. E, nesse sentido, Xi Jinping é que talvez seja uma situação mais frágil, porque ele se reporta ao Partido Comunista Chinês, ele estabeleceu um novo padrão de governança na China, tendo sido agora a possibilidade de ser reeleito indefinidas vezes, e tem que lidar com um partido extremamente estruturado e enraizado na sociedade chinesa. Vamos lembrar que lá existe um modelo de capitalismo de Estado, em que qualquer tipo de investimento, transação, é mediado pelo Estado federal, pelos estados provinciais, pelo cofre público, pela visão da inserção chinesa no mundo, e lida com um país extremamente complexo. São 1,5 bilhão de habitantes, diversidade regional, diversidade étnica, linguística, nacionalidades múltiplas, né? A questão do Tibete, dos uigures, até de Hong Kong, que aparece muito na mídia. Então, a tarefa de Xi Jinping é mais complexa do que a de Trump. Ele não vai retroceder quanto aos objetivos estratégicos de longo prazo da China, mas ele também tem que ser muito consequente quanto à manutenção dele no poder e quanto à solidez do partido na manutenção de uma China una, íntegra e forte, dentro e fora das fronteiras. Essa tensão entre Estados Unidos e China e abriu espaço para novos arranjos comerciais? Podemos considerar aí que o Brasil, por exemplo, pode se beneficiar com a diversificação de parceiros globais por parte Emirados Árabes. Eu tenho visto, tem uma relação de aproximação com Emirados Árabes, União Europeia e de outras economias do mundo? Essa é uma boa pergunta. É natural que haja oportunidades nesses rearranjos para que os países se reposicionem, restabeleçam vínculos, tanto com os dois contendores, China e Estados Unidos, como com terceiros. Haverá, sim, uma redistribuição de forças, uma recanalização de investimentos e de
parcerias. A questão é se nós temos uma estratégia para isso, que eu não vejo, no momento em que o Brasil se defronta com a tarefa, o ônus de ter que hospedar 2 eventos de alcance global, a cúpula dos BRICS, no começo de julho, no Rio de Janeiro, e a COP30, pauta ambiental, climática, mudança do clima, aquecimento global, em novembro, em Belém do Pará. E, além do que, nós já estamos num período pré-eleitoral, já temos a debilidade no governo federal, que mal consegue dar conta do que vai fazer nessas 2 grandes reuniões. Eu vejo que o Brasil vai hospedar os BRICS, vai receber Xi Jinping, talvez Vladimir Putin, mesmo com ordem de prisão internacional, venha para cá. E isso, estamos há algumas semanas do evento e não temos ideia de como o Brasil lidará com isso. É provável que lide da maneira brasileira, fazendo uma boa recepção, uma boa festa, com pouquíssimo conteúdo, e depois bradando para o público interno de que aquilo foi um sucesso, como foi a reunião do G20, uma grande festa no Rio de Janeiro, e depois o governo dizendo que foi um grande sucesso e foi nada, né? De Foi nada. pura espuma. Então, mas o Brasil se coloca no centro das atenções globais de uma maneira inconveniente, inoportuna, inopinada e despreparada. Então, eu não vejo muita perspectiva quanto a aproveitar esse momento de rearranjo das cadeias de valor e produtivas globais de parte do Brasil. O Brasil pode ser beneficiado pela capacidade, engenhosidade dos parceiros, que olham para o Brasil. O Brasil só vai ter 10% de tarifa, talvez via Mercosul, uma aproximação quase que umbilical entre Argentina e Estados Unidos, entre Milei e Trump. O bom momento da Argentina acabou de ter um pacote sancionado pelo FMI, que vai dar um enorme respiro, levantou as restrições cambiais. Então, nesse sentido, pode haver um momento muito oportuno para o aproveitamento de um canal expresso de negociação com os Estados Unidos, de canalização de comércio e investimento com os Estados Unidos. Mas, até agora, os sinais entre os governos brasileiro e argentino, Lula e Milei, são os piores possíveis na história da relação entre 2 países. É difícil comparar algum período tão ruim entre 2 presidentes de Brasil e Argentina nos últimos 150 anos. É difícil. Essa é uma afirmação dura, porque a gente está falando do nosso principal parceiro existencial, nosso principal vizinho, a grande economia com a qual nós dividimos tudo. Dividimos bacias hidrográficas, energia, questões locais, questões lícitas e ilícitas, criminalidade transnacional, população, a parceria que se espraia pela região, Uruguai, Paraguai, Bolívia, né, onde está o coração da criminalidade internacional organizada que aflige a população brasileira. Então, nesse sentido, pouca expectativa, e vejo o Brasil numa situação desconfortável, para dizer o mínimo, e despreparado para dizer o máximo. Tá, por que o Brasil, então, rasga dinheiro assim, hein? Se as oportunidades estão aí, o espaço para conseguir novos mercados ou para, pelo menos, tentar negociar com novos mercados está aberto. O Brasil rasga dinheiro porque quem não se prepara paga caro. Compra tarde e paga caro, né? Paga o preço da necessidade, da urgência. O Brasil hoje não tem uma política externa capaz de lidar com isso. O Brasil fez opções, o Brasil não é o governo brasileiro, no começo do seu mandato, inapropriadas, desconectadas da realidade externa e interna, apoio ao governo venezuelano, comprou briga com Israel, enfim, uma série de posicionamentos equivocados da presidência da República, muito mal assessorada, talvez olhando o mundo uma ótica já obsoleta e ultrapassada. Hoje se vê entre o Ocidente e o Oriente, entre a nossa tradição democrática, ocidental, capitalista, sociedade livre, e uma opção autoritária, autocrática, que assim, oferece oportunidades dentro dos limites civilizatórios, né? Então, uma parceria com a China faz todo sentido do ponto de vista econômico, do ponto de vista científico-tecnológico, mas é outra ideia de organização da sociedade. A nossa ideia de organização da sociedade é uma ideia ocidental.
Quanto a isso, acho que não há dúvida e está escrito na Constituição. Então, Ok. as opções brasileiras são opções equivocadas por má leitura do mundo e má dimensionamento da nossa potencialidade, das nossas possibilidades. Uma última pergunta aqui, aí é mais para a área geopolítica mesmo. Essa política de Trump, ela influenciou ou influencia outros líderes a adotar posturas nacionalistas e protecionistas, né? Essa tendência ainda tem força ou o mundo caminha novamente para o multilateralismo? O que você pensa sobre isso? Não, esse é o momento de refluxo do multilateralismo, da governança intergovernamental do mundo, das instituições que organizaram as relações internacionais no pós-Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria. Nós conseguimos um grande avanço, nosso, o mundo, né, a humanidade, quando contivemos na Guerra Fria, o contencioso latente entre Estados Unidos e União Soviética. O temor era da autodestruição mútua, né, com armamentos nucleares. E isso hoje está desconectado da realidade, né? A ONU não tem capacidade de mediar conflitos de alcance global, Israel, Palestina, Rússia, Ucrânia e muitos outros. A Organização Mundial do Comércio acabou de ser definitivamente sepultada com as medidas de Trump, e os instrumentos de financiamento produtivo do Banco Mundial se descapitalizaram e não têm a eficácia que tiveram durante o período da Guerra Fria. O que a gente vê agora é uma reaproximação dos países via acordos bilaterais, calcados em óticas unilaterais, e eu não diria que é necessariamente um renascer do nacionalismo, mas é o reforço do unilateralismo, né, dos Estados nacionais, dos países, pensando em estratégias próprias e implementando conforme as conveniências específicas e as disponibilidades existentes. O que eu quero dizer com isso, né? Os recursos que esses países têm e as necessidades dos problemas específicos que eles enfrentam. Então, para o Brasil, os problemas específicos hoje são aumentar o bem-estar da população e conter as ameaças de segurança pública. O que pode coadjuvar isso? Aumentar o bem-estar da população é diminuir o impacto inflacionário. Então, qualquer tipo de medida que ajude nisso vai ser procurada pelo governo brasileiro. E conter as ameaças à segurança pública, que vão ter a ver com arranjos que refreiem o crime organizado transnacional. E aí eu vejo pouca coisa acontecendo. E pouca capacidade do Brasil hoje. Tá bom. Alberto Pfeiffer, muito obrigado pelas suas explanações aqui em relação a esse tarifaço Trump e outras questões, né, que impactam a vida dos brasileiros e agora o resto do mundo. Obrigado, Pfeiffer. Obrigado, William. Sempre um prazer. Pode falar.